Bom dia, bom dia. O retorno da saga do Império Brasileiro, Continuamos essa história mais legal que episódio Star 2, Wars. a cabanagem. A Cabanagem. Episódio 3, temporada 2. A Cabanagem. Nossa, seria um ótimo episódio. Já dá até pra ver a sinopse na Netflix. O pessoal podia fazer mais séries dessas coisas, mais séries sobre história do Brasil e tal, mais séries de streamings poderosos, como Netflix mesmo. Porque tem coisa muito interessante para falar. Tem muita novela mesmo. Seria bem melhor do que uns filmes que o Netflix faz, cara, que eles fazem que é muito confuso, Professor, não tem nada. Oi, professor, não tava passando a Globo aquela novela lá, Novo Mundo? eu nem sei, cara, faz tanto tempo que eu não vejo TV assim, mas eu acho que tá passando. Alguém tinha até comentado isso É, na aula passada e assistiu essa novela que gosta. E tem bastante tema histórico, né? Esse cenário do Brasil Império mesmo. Essa Novo Mundo é sobre a cabanagem, você sabe, Pedro? Ou não? É que eu não conheço a não, novela. eu sei que é sobre a história do Brasil. Ah, é que eu não conheço mesmo. Falando da história do Brasil, Eu acho que é sobre isso. fala como Dom Pedro fez a independência e tal. Ah, é da Independência, então. Ah, legal. Tem algumas metades da independência e outras da história do Brasil. Legal. Professor, Legal. Oi. professor, Oi, Danilo. não, Danilo, e o Dom Pedro ele fez a independência? Que, Danilo? Por qual motivo ele gostava do Brasil? Ah, não, são vários motivos, né? Tipo, o primeiro ponto é que eles tinham vindo para cá fugidos de Napoleão Bonaparte. A gente até falou sobre isso já. O Dom João VI vem para cá, o pai dele, né? Mas a situação também não estava muito legal em Portugal. Dom João VI ele volta para Portugal, só que pensa, tipo, pro Dom Pedro I também. Eles tinham abandonado a população de Portugal lá. Tipo, imagina isso, tipo, o Brasil vai ser invadido, o presidente vai embora e fala, aqui não é Brasil mais, o Brasil é agora aí nesse outro lugar aqui que a gente está. Quer dizer, né, é isso que Portugal faz. Eles saem de Portugal e falam que Portugal agora é aqui, ó, nessa região do Atlântico, né? Portugal aqui é onde está o Brasil. Então, fica meio chato, fica meio pesado. E aí, meu, Dom Pedro I, ele vai ter a chance de ser um imperador aqui no Brasil. E lembrando que essa independência nossa aí, ela é uma independência meio comprada, né? Então, Portugal continua tendo influência. Pessoal, a gente está vendo que a gente está no período regente e Portugal continua tendo influência. Tipo, não o país de Portugal em si, não o reino, né, de Portugal, mas é, a ideia dos portugueses, alguns portugueses, algumas famílias tradicionais de Portugal que tiveram descendência no Brasil continuam tendo muito poder no Brasil. Então, Dom Pedro I acaba gostando, gosta de ter esse poder aqui e resolve tornar o Brasil independente. Mas existem vários motivos, tá? Pessoal, Então isso significa que isso daí foi tudo por esse. tudo por quê? Tudo por quê, Danilo? Não entendi. Tudo por interesse. Ah, Foi sim. isso. Pra ganhar poder. Uhum, isso é ao longo de toda a história do Brasil, né, gente? Tudo é relacionado a uma questão de interesse, nada é por amor, não. Pessoal, então vamos lá para a gente não ficar muito tempo aqui. Sobre a cabanagem. Esse material de apoio aqui vai ser legal para a gente ver depois que a gente falar de todas as rebeliões que vão acontecer no período regente. É bem legal que tem na apostila de vocês lá no final, mas depois a gente vê. Sobre a cabanagem. No início do século XIX, havia grande insatisfação por parte da população pobre que vivia na província do Grão-Pará. Província do Grão-Pará, que é quase todo o estado do Pará hoje, tá? Essa camada menos abastada era formada por escravizados e homens livres, em sua maioria indígenas e mestiços que viviam em cabanas muito pobres à beira dos rios. Por esse motivo, os revoltosos foram chamados de cabanos e a revolta de cabanagem. Então, o nome cabanagem vem das cabanas, tá?
nas cabanas que essas pessoas viviam. E percebam que é uma rebelião que tinha o apoio popular mesmo, apoio de indígenas, escravizados, da população mais carente, mas não deixem de... não imagine que seja uma revolução dos pobres contra os ricos, não. Ainda tem também elites regionais, pessoas ricas da região que vão estar ajudando aí nessa revolta, nessa rebelião, porque estão descontentes com o governo federal, com o governo regente, tá? Lembrando, tem o governo regente e tem os governadores das províncias, certo? Em 1833, o presidente da província nomeado pelo... o presidente da província, o governador da província, nomeado pelo governador no governo regencial, pelo regente, agiu com grande violência ao reprimir focos de revoltas populares. Essa atitude aumentou o descontentamento da população. Então, primeiro que a população não podia eleger o seu líder da província. Esse líder era nomeado pelo governo federal. Liderados pelo cônego Batista Campos. Cônego é alguém que trabalha na igreja. Eu não sei qual é a função certinha de um cônego, mas está relacionado à igreja. Pelos lavradores e irmãos Francisco e Antônio Vinagre, pelo fazendeiro, tem um fazendeiro junto com os caras da cabanagem. Fazendeiro Félix Antônio Clemente Malcher e pelo seringueiro Eduardo Angelim, os cabanos invadiram a cidade de Belém em 1835. Os revoltosos exigiam melhorias nas condições de vida da população e a expulsão dos portugueses, considerados os grandes causadores da pobreza. Então, nós temos aí uma junção de tanto dos rebeldes mais pobres, escravos, indígenas, né, trabalhadores das lavouras e tal, quanto de fazendeiros. Vocês viram que tem um fazendeiro ali, que é o Félix Malcher. Eu acho que é importante grifar esse nome, porque esse cara é importante. Eles invadem, então, a cidade de Belém, né, que era a capital, e querem a expulsão dos portugueses, querem um fim dessa influência portuguesa e regressista no Brasil, e querem mais independência. Os cabanos fuzilaram o presidente da província e entregaram o corpo a Félix Malcher, que era o fazendeiro que estava do lado deles, o fazendeiro que estava junto com os cabanos. Ao assumir a função, no entanto, o fazendeiro, esse Félix Malcher, ele assume como líder da província. Eles matam o líder da província, que era nomeado pelo governo regente, matam o cara, entrega o corpo para o fazendeiro, e o fazendeiro vira o líder da província, ele toma o lugar, né? Gente, que creepy. Meu Deus. O quê? Que era? Que creepy, tipo, creepy, assador. É pesado. Coisa mórbida, gente do céu. Mas olha só, o fazendeiro que ajuda a revolução, a revolta, trai o movimento e jura fidelidade ao governo regencial. Olha só que traíra. Essa atitude levou os... Só usou mão de obra, o cara só usou os caras para fazer o trabalho sujo. Exato. Ele já tá no poder. Ele já era um fazendeiro, ele já era um cara com grande poder, vamos assim dizer. Ele consegue derrubar o líder provincial, assume o lugar dele, trai os revoltosos, trai os caras que colocaram ele no poder e jura fidelidade ao governo regente, que é o que eles estavam lutando contra. Então ele trai a cabanagem. Só que olha o que acontece depois. Essa atitude levou os revoltosos a executá-lo. Então, se você vai trair a gente mata você também. Então, mataram o cara também. E em seu lugar... Né? Tipo, oi. Eu não sou... eu não essas gosto de violência. Peraí, que estão os dois falando ao mesmo tempo. Também a Ana me atropela, eu pedi permissão pra falar. Vai, João, depois eu deixo a Ana falar. Vai, João. Essas pessoas que administravam essas províncias não tinham nem um mínimo de proteção para, tipo... Porque do jeito que você falou, parece que só chegaram lá e mataram, como se o cara estivesse na casa dele. Não, eles são líderes geralmente latifundiários, grandes proprietários de terra, que têm assim a sua milícia pessoal, o seu exército pessoal. Eles têm sim proteção. E quando a gente fala nesse assassinato, essa execução, é uma coisa super, é quase uma mini guerra civil que ocorre ali, uma invasão mesmo. Então, podia às vezes dar certo, às vezes não dava certo. Não é um trabalho tão fácil. É que a apostila acaba resumindo, fala que executou o cara e tal, mas não é tão fácil assim, não. Eles tinham proteção, sim. Uma proteção privada, vamos assim dizer, né? Não tinha polícia que protegia eles, era uma proteção privada. Tá? Ô, Ana, o que você ia falar?
eu não sou a favor de violência. Só, tipo, violência fantasiosa, violência nos desenhos, filmes, séries. Daí, por mim, tudo bem. A vida real eu não sou a favor de violência, mas esse mereceu. Eu vou concordar, ele mereceu. É uma discussão, assim, que eu não vou entrar sobre morte, assassinato e tal. Só que a gente tem que tentar contextualizar naquele momento, né? Tipo, a população mais carente, os escravizados, morriam todo dia, né? Eles eram assassinados todo dia, eles eram... Isso não causava espanto nenhum para a população, pessoas mais pobres morrendo. Mas quando matou o líder da província, virou assim, uau, olha só. Então, assim, claro que qualquer violência, qualquer assassinato é uma coisa a ser criticada, mas a gente tem que contextualizar historicamente para poder analisar isso. Eu acho que, assim, enquanto professor de história, enquanto alunos, né, vocês são alunos da disciplina de história aqui, o que eu posso ensinar vocês é analisar esses acontecimentos de forma mais fria, sem deixar muito a emoção falar por vocês. É difícil você falar em certo e errado, mas tem que analisar, tem que deixar o sentimento um pouquinho de lado e analisar de forma racional. Claro que o sentimento ele faz parte quando a gente se apega a determinado grupo, a determinado conceito, né? Só que na história a gente tem que fazer essa análise. Se estava certo ou não, não sei. Ocorreu, isso aconteceu e agora a gente vai ver a partir desse acontecimento gera outros acontecimentos, o que vai ocorrer em decorrência disso, tá? Então tenham esse olhar frio para... Sei lá, era uma época bem... Hoje em dia já acontece muita coisa injusta, naquela época mais ainda. Daí é difícil. Hoje em dia, uma coisa dessas espanta mais a gente porque a informação tá a todo lugar, tá, né? Chega mais rápido na gente, mas eu confesso que se analisar friamente o nosso contexto histórico atual, nós vamos perceber que nós também naturalizamos a morte em vários setores da sociedade. Nós quase não nos importamos quando vemos notícias de morte na favela e tal, porque é quase a mesma leitura que esses caras tinham daquela época, né? Então, analisando a história de forma mais fria, tem que ter essa leitura crítica. E aí, pessoal, só para a gente finalizar aqui, em 1836, o governo regencial enviou a Belém ampla força militar. Então, o exército entra na questão, a qual expulsou os cabanos de Belém. Esses retornaram para a região rural, né? Diversificaram ali para as terras rurais, onde lutaram por cerca de 3 anos, até serem completamente derrotados em 1840. Então, é uma rebelião que vai ocorrer de 1835 a 1840, caso vocês queiram anotar lá em cima, do lado do nome, que essa apostila não traz os períodos, né? Eu acho que é importante. 1835 a 1840. Durante o conflito, cerca de 1/3 da população da província morreu, o equivalente a cerca de 30 mil pessoas em uma população de 120 mil pessoas. Então, de 120 mil foi para 90 mil pessoas, tá? E essa, pessoal, foi só a primeira. Essa foi só a cabanagem. A gente vai ver na próxima aula algumas outras, né? A gente vai ver a Rusga, a Balaiada, a Revolta dos Malês, a Sabinada e a Farroupilha, que para mim é uma das mais interessantes. E a gente vai ver que todas elas vão ter algumas semelhanças. Autonomia de província, autonomia de governos regionais. Mas elas também vão ter muitas diferenças, né? Umas delas vão ter um quesito religioso até, que eu acho bem interessante, como é a Revolta dos Malês. E a gente vai ver na aula que vem, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Temos capítulos da novela. Exato. Deixa para a próxima temporada. Alguma dúvida, alguma questão, algum comentário que vocês queiram fazer? E aí? Eu passei tarefa para a aula que vem? Não passei, né? Não. Não passei? Não acredito. Não. Não acredito. Precisa não, senhor. Calma lá, professor. Não acredito. Isso não pode ser verdade. Deixa eu dar uma olhada aqui. Precisa não. Vamos fazer o seguinte. Na aula que vem a gente vai ter terminado esse período regencial. Aí eu vou mandar o livro de atividades para vocês fazerem do período regencial. Tá? Aí eu seleciono os exercícios. Por hoje é só. Como a gente não terminou o capítulo, não vou cobrar a tarefa, porque vai ter coisas que vocês não vão saber responder ainda. Por hoje é só. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer nesses minutos finais? Fiquem à vontade. Aqueles que esqueceram de colocar a presença, coloquem aqui. Aqueles que já colocaram,
Não precisa colocar mais, tá? Pessoal, se vocês não tiverem nada para falar, se vocês entenderam tudo que a gente está estudando, vocês são mais inteligentes do que eu, porque às vezes eu não entendo tudo. Se vocês estão satisfeitos, eu estou satisfeito. E é isso. Um ótimo final de semana, boa sexta-feira, bom sábado, bom domingo, boa segunda para descansar, que tem o feriado. Meu feriado ainda não vai começar agora, eu tenho 5 aulas à noite para dar. Nossa. Mas tá bom. Hashtag sextou. Bom final de semana para vocês, se cuidem. Um grande abraço, gente. Tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Falou, Jean. Falou, Lorene, Laura. Falou, João. Até mais. Tchau. Tchau.